Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Senado agora. O presidente João Goulart, morto em 1976, foi homenageado em sessão solene do Congresso Nacional. Vice-presidente da República por 2 vezes, Jango assumiu a presidência com a renúncia de Jânio Quadros e após a aprovação da emenda constitucional de setembro de 1961, que instituiu o regime parlamentarista. João Goulart governou até 1º de abril de 1964, quando foi derrubado pelo golpe militar. A sessão foi realizada a pedido do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. Os filhos de Jango, Denise e João Vicente Goulart, estavam presentes. As reformas de base defendidas pelo ex-presidente foram citadas nos pronunciamentos. 50 anos depois de seus governos, ele continua atual e necessário. As reformas que ele encarnou, e só ele encarnou, continuam necessárias. A mensagem do presidente João Goulart ainda hoje é mais presente do que naquela época, porque preconizava profundas transformações. Reforma agrária, reforma educacional, reforma bancária. Os princípios dessas reformas mantêm vivos até hoje no trabalhismo do PDT e se renovam dia após dia na esperança de quem luta por um Brasil mais desenvolvido, autônomo, soberano e independente, mais democrático e com justiça social e oportunidade para todos. O Senado começa a usar hoje o sistema eletrônico de tramitação de documentos administrativos. A medida deve gerar uma economia de R$2 milhões por ano em gastos com papel e impressão. A partir de agora, todo documento que entrar no Senado será digitalizado e a tramitação será eletrônica. A nova medida vai reduzir o consumo de papel, que hoje chega a 3 milhões de folhas por ano. Além disso, vai trazer mais segurança à movimentação de documentos e dar celeridade aos processos administrativos. Você consegue acelerar o trâmite processual, com isso você tem várias possibilidades de economia. Além disso, o processo digital ele é acessível por mais de um servidor ao mesmo tempo, né? Coisa que não era permitido com um processo em papel. Além disso, a gente estima que com a celeridade processual, outras economias surgirão. Por exemplo, para a aquisição de passagens aéreas, o processo costuma tramitar durante algumas semanas. Com o processo digital, ele vai acelerar esse processo e você vai conseguir adquirir uma passagem aérea mais barata. A diretora do Senado lembrou que o processo eletrônico começou em 2013, com a implantação do Sistema Informatizado de Gestão de Documentos. A imagem de que o servidor público tem uma mesa cheia de papel, cheia de carimbo, e só carimba e assina, não corresponde mais ao Senado Federal. Todas as nossas assinaturas, eu disse todas, inclusive dos senadores, dentro dos processos administrativos, serão digitais. O processo eletrônico, ele traz uma série de economias no sistema. A primeira é a economia tangível, é quanto não gastaremos mais com a compra de papel, com a compra de pastas que acompanham os processos, né? Isso dá em torno de R$2 milhões ano. A segunda economia é a economia intangível. E nessa economia intangível estão questões vinculadas à sustentabilidade, à segurança e à própria celeridade do processo. A nova lei da arbitragem e a regulamentação da emenda das domésticas devem ser votadas no plenário do Senado nesta semana. Nós vamos, dentre outras matérias, apreciar a regulamentação da empregada doméstica. Nós aprovamos essa matéria, mudamos a Constituição, regulamentamos no Senado, a regulamentação foi tramitar na Câmara, agora tramitou na Câmara e voltará para ser concluída no Senado essa tramitação. E uma outra matéria importantíssima, que pode até entrar nesse contexto do Pacto pela Defesa do Emprego, é a lei de arbitragem, que é um esforço que se faz hoje com o apoio do Judiciário para que muita coisa não vá necessariamente, como acontece hoje, para o Judiciário, seja resolvida na arbitragem, na mediação. O projeto que regulamenta a terceirização do trabalho já está no Senado. Ele afeta diretamente 12 milhões de terceirizados, mas é do interesse de todos os trabalhadores brasileiros. A repórter Mariana Capello explica o texto e mostra as primeiras reações a ele entre os senadores.
A terceirização ocorre quando uma empresa contrata outra para prestar determinado serviço. Você tem um trabalhador que presta serviços para um tomador de serviço, mas ele não se vincula juridicamente como empregado a ele. Isso é terceirização. É um processo que é utilizado, ele foi criado para quê? Para que as empresas pudessem se especializar nas suas atividades fins, transferindo aquilo que é acessório para outras empresas, reduzindo então o que eles falam de custo de produção. Atualmente, as regras para contratar mão de obra terceirizada estão determinadas por uma súmula, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho a partir de decisões judiciais. Ainda não existe uma lei para determinar em que casos e em quais condições pode haver terceirização. A grande questão, então, é que isso gera uma insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica demanda, sim, a edição de uma lei que discipline o assunto. O projeto que a Câmara aprovou estabelece uma série de regras para a terceirização. Segundo o texto, a fornecedora de mão de obra terceirizada e a empresa contratante passam a ter responsabilidade solidária nas obrigações trabalhistas e podem ser acionadas na Justiça em conjunto. A contratante tem a obrigação de fiscalizar se a contratada está em dia com os direitos trabalhistas. Quando a terceirização for entre empresas que pertençam à mesma área econômica, todos os trabalhadores serão representados pelo mesmo sindicato, mas acordos e convenções de trabalho não precisarão incluir os terceirizados. A empresa que fornece mão de obra terceirizada pode subcontratar trabalhadores de outra empresa em casos de serviços técnicos altamente especializados. As fornecedoras de mão de obra pagarão alíquota de 11% sobre a receita bruta para a Previdência Social. O texto não usa os termos atividade fim ou atividade meio, mas permite a terceirização de qualquer setor de uma empresa. O que, na prática, acaba por desobrigar o tomador de serviço a contratar empregados. Ele, em tese, com base nesse projeto, ele vai poder desempenhar toda a sua atividade contratando apenas empresas que forneçam a ele os trabalhadores necessários ao desempenho da sua atividade comercial. Um estudo da CUT mostra a desvantagem do terceirizado em relação ao trabalhador contratado diretamente por uma empresa. Em média, o terceirizado trabalha 3 horas a mais por semana, recebe 25% a menos e perde o emprego 3 anos mais cedo. O projeto que trata da terceirização mal chegou ao Senado e vários parlamentares já se posicionaram contra. De cada 10 acidentes de trabalho fatais, 8 ocorrem entre trabalhadores terceirizados, devido à falta de treinamento e investimentos em qualificação. Horas extras, 13º salário e fundo de garantia. Não é possível, em nenhuma das circunstâncias da terceirização, admitir qualquer redução ou restrição desses direitos já consagrados na legislação trabalhista brasileira. Eu diria que nunca ocorreu na história do país, nos últimos 50 anos, uma ameaça tão grande ao direito dos trabalhadores. Não podemos nos apressar. Não podemos, em nenhuma hipótese, abraçar iniciativas que venham a trazer prejuízos para os trabalhadores. O projeto da terceirização foi motivo principal para que 25 senadores formassem a Frente Progressista Suprapartidária. Se formou na sociedade brasileira uma reação unindo sindicatos de todo o Brasil, de diversas categorias, para dizer não à forma como a terceirização foi discutida e aprovada na Câmara dos Deputados. Nós não podemos aceitar que se coloque agora para o Senado a imposição de aceitar essa pauta e votar essa pauta de afogadilho. Os senadores ainda vão debater e opinar sobre o projeto em 4 comissões temáticas e no plenário do Senado. Além disso, qualquer pessoa que queira se manifestar sobre o projeto pode entrar no site do e-Cidadania e registrar se é a favor ou contra o texto. Em menos de 2 dias de enquete, mais de 700 pessoas já opinaram sobre o assunto. A maior parte delas é contra a proposta. A movimentação de centrais sindicais e empresariais antecipa o clima das próximas semanas no Congresso. Embates entre patrões e empregados e até entre os próprios trabalhadores. Já no tempo da Revolução Industrial, o filósofo Karl Marx chamava a atenção para a luta entre capital e trabalho.
Quase 2 séculos depois, o Congresso Nacional é palco de mais um capítulo desse enfrentamento. Seu nome, Lei da Terceirização. A nova lei traz também a possibilidade de terceirizar a atividade fim, ou seja, libera a terceirização de forma generalizada. E tem que regularizar 12 milhões de trabalhadores terceirizados, que hoje estão jogados a Deus dará, sem nenhuma representatividade, sem nenhum direito garantido. Aprovado na Câmara dos Deputados, o PLC 4330 chega ao Senado. Trabalhadores e empresários expõem seus argumentos. Nós viemos realmente conversar com o senador Renan da importância da votação do projeto da terceirização, não só para a indústria, mas para todos os setores da economia e principalmente para os trabalhadores. Se você optar por esse modelo de precarização, é um modelo de desenvolvimento atrasado para o Brasil. Trabalho, emprego, proteção sindical, direitos, vantagens. O processo de terceirização é um processo em que o Brasil já está engajado, que o mundo está engajado. Ele favorece a especialização, ele favorece a produtividade. Se você quer realmente avançar, quer gerar empregos, quer garantir e dar qualidade ao emprego também, ao funcionário, você tem que regulamentar. A UGT ela é favorável à terceirização. Nós temos 12 milhões de trabalhadores que precisam ser regulamentados. Mas não é por conta disso que nós vamos desregulamentar 40 milhões de outros trabalhadores. O desejo daqueles que são terceirizados é um dia ser efetivado. Esse projeto tem consequência direta com a vida de milhões de pessoas. Isso traz um problema, por exemplo, com o enquadramento sindical. Profissões que têm garantias históricas, como jornada de 5, 6 horas, passariam a ser terceirizadas para outras empresas que muitas vezes não se submetem a essa convenção coletiva. E por isso não tem a mesma jornada, não tem os mesmos salários, não tem os mesmos benefícios, ou seja, haveria uma clara precarização. A pessoa que ganha X passaria de um dia para a noite a ganhar X menos Y. Como convém a um tema tão controverso, o presidente Renan Calheiros recomenda cautela. As centrais não podem ter dúvida com relação a como deve ser a regulamentação da terceirização. Porque o que está em jogo é uma nova opção de desenvolvimento. Você querer terceirizar a atividade fim significa precarizar as relações do trabalho e deteriorar o produto nacional. Tirar completamente a competitividade. Eu acho que é esse debate que tem que ser feito. Também do interesse do trabalhador são 2 medidas provisórias que tramitam no Congresso. As MPs 664 e 665. Elas alteram 5 direitos trabalhistas e previdenciários: seguro-desemprego, abono salarial, pensão por morte, auxílio-doença e o seguro-defeso dos pescadores. A TV Senado acompanhou todas essas discussões. 1º de janeiro de 2015, Dilma Rousseff toma posse de seu 2º mandato. 2 dias antes, a presidente havia publicado 2 medidas provisórias, a 664 e a 665. Um claro sinal de mudanças na política econômica. Só com o fim do recesso parlamentar, o assunto ganharia repercussão. As medidas do governo mudam regras de acesso a benefícios da Previdência e direitos trabalhistas. O objetivo: combater desvios e economizar cerca de 18 bilhões. Lideranças alertaram para o risco de prejudicar trabalhadores demitidos, viúvas, órfãos e pescadores que nada tinham a ver com as fraudes. São mudanças absolutamente amplas e nocivas ao interesse dos trabalhadores, porque efetivamente reduzem direitos. Centrais sindicais se pronunciam contra. O Congresso abre as portas para uma ampla discussão. Hoje, as pensões, por exemplo, elas são 100%. Você quer abaixar a pensão para 50%? Essa casa aqui é o parlamento. O parlamento é falar. Todos querem que as medidas sejam retiradas. No Senado, as comissões dão voz e vez aos trabalhadores. Ministros são convidados. Especialistas analisam, em detalhes, as medidas impopulares. Vai atingir os mais vulneráveis e não vai corrigir essas distorções. Nós encaminhamos as medidas para serem apreciadas, votadas e aprovadas. Como está
as medidas nós votaremos contra. Negociação. A ordem da presidenta Dilma é de buscar o diálogo. Diálogo. Então nós vamos continuar negociando esse processo aí até o último momento da discussão. Possível ceder em alguns pontos, mas a cada avanço, um novo impasse. Quem não paga esse país é os grandes, não é os pequenos, porque os pequenos descontam na folha de pagamento. Nós estamos dispostos a negociar alguns pontos. Governo e oposição apostam no desgaste do adversário. Queremos que esta matéria vá para o plenário da Câmara, e até porque ela tranca a pauta, a partir da primeira semana, 1º de maio. É uma disputa em relação a outra legislação, que é a questão da terceirização. Chega a hora de votar o relatório. Tem que fazer a reforma do Estado. Esse é um ajuste trabalhista. Conta não pode ir para o trabalhador. Na voz de um pescador, na Comissão de Direitos Humanos, um recado para o Brasil de hoje. Quem foi de vocês, quando era pequeno, que o papai de vocês ou o avô não chamou para ir pescar? E agora eu digo, não é só a gente que somos pescadores, não. Todos nós brasileiros, senadores, ricos, pobres. Então vamos reconhecer o direito, esquecer esse negócio de classe. Nós somos simplesmente brasileiros, homens e mulheres, lutadores. E vamos dizer não à corrupção, vamos dizer não às coisas ilícitas e vamos dizer sim à nação brasileira. É isso que eu tinha para dizer a vocês e me desculpe as lágrimas. A MP 665 foi aprovada na comissão mista e segue para o plenário da Câmara. O parecer do relator sobre a medida provisória 664 deve ser votado amanhã. O Senado agora termina aqui. Você assiste em instantes a sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Boa tarde.